Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui da cidade de Bauru, que fica à rua 7 de setembro, 8h30, aqui no centro da cidade. Toda quarta-feira temos esse encontro marcado a partir das 9 horas da manhã, no programa Reencontro comigo, Theo Oliveira, e claro, com o nosso companheiro de sempre, Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Reencontro. Bom dia, Theo. Bom dia aos nossos amigos e amigas. Que Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Eu, Theo Oliveira e Jorge Salomão, como eu disse, estamos aqui todas as quartas-feiras às 9 horas da manhã, com esse bate-papo, falando sobre a espiritualidade, e no momento estamos abordando parábolas, as parábolas de Jesus, que constam da Bíblia Sagrada, e você também encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, deixar um convite para você, na descrição desse vídeo, seja você está vendo ele pelo Facebook ou pelo YouTube, tem um link para que você possa fazer o download do aplicativo da Rádio SEAC, ou você pode também nos acompanhar em www.radioseac.com.br. Você desejando, você acessa aí a loja de aplicativos. Por enquanto só temos o aplicativo para celulares Android, mas você pode acompanhar 24 horas de divulgação da doutrina espírita. Temos a reprise do programa Reencontro, do Pinga Fogo, o SEAC no Lar. Temos também reprise de palestras. Tem muita coisa bacana para você continuar os seus estudos dentro da programação da Rádio SEAC. Agora a gente vai para a nossa oração, deixar aqui uma imagem mais tranquila para vocês e pedir aos nossos amigos que nos acompanham, vocês que estão nos acompanhando ao vivo, vocês que possivelmente possam estar vendo a reprise desse programa, que possamos elevar o nosso pensamento, pensar nas coisas boas, buscar as coisas bacanas, as coisas que nos fazem bem, pedir aos bons espíritos que possam nos acompanhar nesse momento e nos dar as dicas que nós precisamos para poder seguir na nossa evolução enquanto aqui encarnados, enquanto aqui seguindo uma programação feita na espiritualidade. Claro que passamos pelo esquecimento, mas as oportunidades estão sempre à frente dos nossos olhos e que possamos pedir também aos bons espíritos que nos ajudem a identificar essas oportunidades e não deixar que elas passem à nossa frente sem nos tomarmos parte daquilo que nos foi combinado, vamos dizer assim. Pedimos também aos bons espíritos que intuam o Jorge em suas palavras, que elas possam vir de encontro àquilo que procuramos e que possam também ser como respostas para as nossas perguntas, se não todas elas, e algumas nos encaminhem para um bom estudo, para uma boa reflexão, para uma posterior pesquisa e assim continuemos evoluindo nesse mundo de nosso Deus. Que o programa Reencontro venha de encontro aos seus anseios, que possamos trazer boas palavras para vocês e todos vocês sejam sempre muito bem-vindos a mais um programa do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje é dia 19 de maio de 2021. E Jorge, como havíamos combinado, né, até mesmo dentro do programa passado, hoje nós trazemos aqui a parábola dos trabalhadores da última hora. E que tem outro título também, né? Os trabalhadores da vinha, também tem outras nomenclaturas, né? Mas aqui onde pegamos os trabalhadores da última hora, que consta do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E o texto diz o seguinte, Jorge: o reino dos céus, Jesus, né? Tem um texto anterior aí, mas a gente pega aqui, o nosso texto vai de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. Mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saiu mais uma vez à hora 1/10. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um.
Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhe dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te caso dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Jorge, fica à vontade. Primeiro, para que nós possamos entender essa parábola, porque se nós ficarmos tão somente recortados nela e fizermos uma leitura isolada desse texto, vai ficar um pouco complicado. Nós temos que entender qual foi a intenção, o que deflagrou essa parábola. Por que razão Jesus resolveu contar essa parábola? Até porque, né, Jorge, ele sempre contava uma parábola, anteriormente acontecia algum fato e ele usava a parábola para responder, explicar ou ensinar alguma coisa. Então, geralmente, a parábola é o fechamento de toda uma situação, né? E que geralmente aqui a gente pega só essa parte, porque se a gente for pegar tudo vai ficar meio grande, né? Sim. Mas é até bom isso que você explica o anterior e o fechamento da situação, né? Exatamente. E qual foi o contexto dela? Se nós formos linhas acima, nós vamos nos defrontar com aquele acontecimento do jovem rico que foi ter com Jesus a fim de pedir algumas informações. Mestre, o que faria para alcançar a vida eterna? E Jesus disse: siga a lei e os profetas. E ele pergunta para Jesus: qual é a lei e os profetas? O texto dos 10 mandamentos. E o jovem responde: tudo isso eu já venho fazendo. Então Jesus disse: ótimo, muito bem, parabéns. Então agora o que lhe falta é apenas vender tudo o que tem e siga-me, se você quer realmente conquistar a vida eterna. O jovem, desanimado, deixou Jesus falando sozinho, foi-se embora porque ele não estava interessado em despojar-se das suas riquezas. Ainda não estava preparado, né? Não estava preparado. Claro que Jesus, em hipótese alguma, estava ou está estimulando que nós nos despojemos de nossos recursos financeiros, patrimoniais, que entremos aí numa pobreza, numa miséria, tão somente para seguir-lhe os passos. Não é isso. A interpretação é bem outra. Diante dessa conversa entabulada entre Jesus e esse jovem, os apóstolos estavam prestando atenção e um deles depois perguntou: mestre, nós deixamos tudo para te seguir, e aí, como é que fica a nossa situação? E Jesus, estou assim abreviando, e Jesus disse: olha, é o seguinte, como vocês largaram família, pais, mães, irmãos, irmãs, tudo que vocês tinham para me seguir, vocês estarão no meu reino numa situação muito boa, uma situação confortável, digamos assim, espiritualmente falando confortável, porque vocês conseguiram se despojar, conseguiram se desgarrar desses apegos a que muitas pessoas estão apegadas. Então vem Jesus e conta essa parábola dos trabalhadores da vinha ou da última hora. Por que eu falo isso? Porque o final dessa parábola, Jesus conclui dizendo: e os primeiros serão os últimos serão os primeiros, significando que quem são esses primeiros trabalhadores da primeira hora do dia? Que o Pai, aí no caso Deus, chamou e fez um contrato. A expressão aí do texto é clara, um contrato, convencionou, um contrato, combinou. Você vai trabalhar na minha via durante esse dia? Sim, então eu vou lhe pagar 1 denário. Então, esses trabalhadores da primeira hora, quem são, senão os judeus ortodoxos? Judeus que representam aí diversas castas que estão inseridas dentro deste povo, desse agrupamento. Aí nós vemos os fariseus, os principais sacerdotes do templo, os saduceus, enfim, que são aqueles os que se apegaram em demasia aos textos antigos. A lei de Moisés, e nós já havíamos estudado que 2 são as leis que Moisés apresentou à humanidade. A lei divina, os 10 mandamentos, e a lei humana, aquela que ele próprio escreveu, como, por exemplo, aplicando ali a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus veio, e o próprio João Batista já havia anunciado, e já estava anunciando, enquanto ele estava ali encarnado, que viria alguém muito mais
para romper com aquele estado de coisas. Jesus estava inaugurando uma nova era, a era da boa nova. Aqueles que ele estava chamando para integrar a sua boa nova são os trabalhadores da última hora. E aqueles primeiros trabalhadores, os trabalhadores da primeira hora, são todos esses que estavam apegados àquele velho mundo, aquelas velhas concepções. E que Jesus estava convidando eles para que eles também fizessem parte dessa boa nova. Só que eles ficaram lá na primeira hora. Já são mais velhos, mais antigos, se apegando às coisas velhas, às coisas antigas, ultrapassadas. Tanto que se nós formos ali no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, nós vamos observar uma fala muito interessante do próprio Cristo dizendo que os profetas vigoraram até João Batista. Depois disso, outra é a situação, ou seja, depois disso é com ele. É a inauguração de uma nova era com a implantação do seu evangelho, com a implantação da sua boa nova no coração da humanidade. Então ele fez o chamado para esses que estavam aqui, os últimos. E quem eram os últimos? Eram aqueles os que estavam ali marginalizados pela ortodoxia daqueles fariseus, saduceus. Que achavam que sabiam tudo, né? Os doutores da lei que achavam que sabiam tudo e marginalizavam as meretrizes, os inválidos, os leprosos, os miseráveis, os publicanos. Então, essa turma, para esses judeus ortodoxos, religiosos de carteirinha, que se apegavam em demasia à forma e não à essência do ensino, eles são aqueles que estavam ainda presos àquele velho mundo. Estavam presos à primeira hora, quando surgiu essas concepções vindas com os profetas ali do Velho Testamento. Mas aquilo vigorou até um determinado momento, que não citei, Lucas capítulo 16, que o próprio Cristo diz. Os profetas vigoraram, as leis e os profetas vigoraram até João Batista. Depois de João Batista, estamos numa outra era. Os profetas fizeram uma preparação para a chegada do Cristo, né? Então, Exatamente. A hora que Cristo chegou, é uma outra etapa, né? Uma outra etapa. Como acontece com as nossas leis, que elas vigoram por um determinado período e elas têm que ser atualizadas porque os costumes, a cultura, as ideias... A sociedade vai evoluindo e as leis não podem ficar aí. Não dá para você julgar uma pessoa hoje, em 2021, como julgava em 1920, né? Exatamente. Por exemplo. Então a sociedade evolui. É isso que Jesus está querendo deixar muito bem claro nessa parábola dos trabalhadores da vinha. Então, estes, quando ele fala, porque gera um pouco de confusão se a gente lê, por isso que eu falei, se a gente lê esse texto tão somente decotado, aqui a gente decota para fins didáticos, mas em casa nós temos que ler todo o contexto para entender. Para entender. Porque, como assim? Ora, se eu sou o primeiro de uma fila, se formos levar a ferro e fogo, aí é uma interpretação literal, e a literalidade numa interpretação atrapalha muito. É o que disse o apóstolo Tiago, não vos apegueis à letra que mata, mas à essência, ao espírito. Então nós temos que ter essa interpretação do texto, de fazer uma interpretação contextual para podermos nos situar na intenção de Jesus ter narrado essa parábola. Então, quando ele disse, concluindo essa parábola, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, então vamos levar a ferro e fogo. Mas como assim? Se eu sou o primeiro da fila, vem alguém, pega o último, coloca na minha frente. Na minha frente. Aí nós vamos fazer uma interpretação, as últimas consequências, e isso vai dar problema, e vai gerar injustiça. Não é nesse sentido. É no sentido de que eles estão ainda apegados às ideias da primeira hora, as ideias dos primeiros textos, a ideia dos primeiros profetas da antiguidade. Só que, o que aconteceu? Por que Jesus foi morto? Exatamente porque tudo que ele falava não estava de acordo com aquelas ideias preconizadas pelos profetas da antiguidade. O pessoal ainda não tinha virado a chave Não tinha. Para a etapa de Jesus, né? Ainda estava na etapa dos profetas, né? Exatamente. Então, Jesus quis dizer o seguinte, todos aqueles que se abeirarem dessa minha boa nova, romperem com essas tradições que só está gerando problemas na sociedade da época, aquelas ideias só estavam gerando problemas, e muitos problemas inclusive. E Jesus estava inovando aquela ordem antiga, velha, ultrapassada. Tanto que ali no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, 9, acho que versículo 14, para reforçar essa ideia de inovação de uma etapa da humanidade, ele diz, não se pode colocar remendo novo em pano velho. Em pano velho. Ou seja, eu não tenho como lançar as minhas ideias que são novas em cima
remendá-las com aquelas ideias dos profetas da antiguidade. Não dá. Ou quando ele diz também, não se pode pôr vinho novo em odres velhos, porque os odres vão romper. Então ele estava dizendo, olha, sem desmerecer a antiguidade, aproveitando o que deve ser aproveitado, a verdade é uma só. Nós estamos entrando numa nova etapa, numa nova era. Assim como nós estamos aí aguardando, segundo as informações dadas pelos Espíritos, nós sairmos desse mundo de provas e expiações e entrarmos no mundo de regeneração. Mundo regenerador. Então, trocar etapa, né? Etapa. O nosso processo de evolução é cíclico, ele não estaciona. Imaginemos, por exemplo, se Jesus não tivesse inovado, trazido a sua boa nova, e o mundo ainda estivesse à mercê dessas concepções ultrapassadas. Aqueles que usam com devido respeito, sem qualquer crítica, que usam aferradamente aqueles princípios lá da antiguidade para solucionar problemas da atualidade, é problemático, porque ali no ano de 2007, 2008, salvo engano, surgiu ali no Oriente Médio um acontecimento que abalou o mundo, porque ainda eles estão muito apegados à cultura da antiguidade, ali do Velho Testamento. E qual foi esse acontecimento que abalou o mundo? Uma mulher foi pega em adultério, em pleno século XXI, lá no Oriente Médio, 2007, 2008, por aí. Foi pega em adultério. E aí o que eles fizeram? Aplicaram a lei de Moisés. Qual que era? Apedrejamento. Isso correu o mundo como um rastilho de pólvora e levantou um debate. E aí, mas não dá para você interferir na soberania de um outro país. E o que aconteceu? No frigir dos ovos, eles aplicaram a pena de apedrejamento. Ela foi morta por apedrejamento em pleno século XXI. Então era isso que Jesus estava dizendo. Então, os últimos serão os primeiros porque são aqueles que de fato estavam abraçando a sua boa nova. Os seus apóstolos, que quando ele foi chamando um a um, todos aceitaram o seu convite. Que são esses trabalhadores da 1/10 hora. 1/10. E aí que vocês estão fazendo parada? Nós não fomos convidados, nós não fomos assalariados. Então venha para a minha vinha. Eles aceitaram, são os apóstolos, os discípulos, os simpatizantes. Por exemplo, Maria de Magdala, que era uma mulher devassa, e quando conheceu Jesus, o que aconteceu? Ela se transformou. É a trabalhadora da 1/10 hora. 1/10 hora. Então, ela não ficou apegada àquela concepção velha de mundo, mas se apegou à concepção nova. Quem é que vai estar do outro lado da vida numa situação melhor? Os que estavam aqui apegados, aferrados aos preceitos já envelhecidos, ou aqueles que estavam aproveitando a sua boa nova? Os que estavam aproveitando a sua boa nova. Os primeiros não se reciclaram, né? Exatamente, ficaram presos ao passado. Mandar um alô aqui pro pessoal que está acompanhando a gente pela internet, a Jocimeire dos Santos, a Jaquiele, a Lucilene Moura Franco Dutra, o Silvio Bernardo em Viseu, lá em Portugal, a Márcia Regina também está aqui com a gente, bom dia para você também, Márcia, a Juliana Alves Moura, Cícera de Fátima Milano, a Márcia Regina aqui também, a Lucilene também aqui, a Maria Angélica Zanetti, a Elisete da Silva, a Mônica Tito, bom dia Mônica, para você também. Bom dia, Jorge. Ah, é verdade, eu fiz aniversário segunda-feira. Deixa eu ver aqui. A Ivana Bona e também a Jéssica Kenny, claro, essa galera que a Mônica Tito... Ah, a Wanda Vieira Pereira também está por aqui. E uma galera que a Mônica Tito está marcando aqui na nossa transmissão. E Jorge, todo mundo aqui não só escreve bom dia para mim, mas também para você. Desde que você também cumprimente os nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Meus queridos, minhas queridas, meu muito obrigado pela companhia de vocês nesta manhã linda e maravilhosa que Deus nos preparou para o estudo, para a compreensão e para o entendimento. Um forte abraço e um beijo para Maria Angélica Fadoni. Ô Jorge, você comentou aí, né? Eu tinha até marcado aqui para eu não esquecer, mas você já acabou falando um pouco. Eu ia te perguntar se ainda hoje existem pessoas que estão apegadas a essa primeira hora, que ainda não se reciclaram. Você acha que tem muita gente, não só, assim, a pessoa lê e reflete nisso, ou algumas determinadas religiões também ensinam isso, e elas estão ainda apegadas a esse tipo de situação? Porque muitas vezes você vai conversar com uma pessoa
sobre determinada situação, entra uma coisa da Bíblia ali, a pessoa vai buscar lá atrás, na primeira hora, né? Aquele que chegou mais cedo e ela não viu que agora quem tá já na última hora já aprendeu outras coisas, já tem um outro pensamento, já tá um pouco mais amável, porque lá o amor era meio estranho, né? Porque tipo, era pau, pau, pedra, pedra, é ouro por ouro, olho por olho, dente por dente. Agora não, a pessoa já reflete, já pensa um pouco, já tem uma abertura mais para o perdão. Você acha que ainda hoje, claro, você deu o exemplo aí da mulher que foi apedrejada, mas ainda hoje, em 2021, tem gente que se apega a esses ensinamentos da primeira hora, usando como exemplo a nossa parábola? Muito. Principalmente se formos no Oriente Médio, eles se apegam a essa cultura do Velho Testamento. Inclusive, tem um outro grupo, que são chamados judeus ortodoxos, que se apegam à chamada Torá. Torá. Que são os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Gênesis, Deuteronômio, Número, Levítico. E só existe para essa turma mais ortodoxa, mais aferrada, esses 5 livros. Os demais não são considerados. Esses são da primeiríssima hora, então, hein? Primeiríssima Antes hora. do dono querer chamar, os caras já estavam na porta dele esperando para trabalhar. Exatamente. Então, existe no Oriente Médio, até hoje, inclusive a nível de Brasil também, existem religiões que se apegam tão somente aos textos antigos. E naquela entrevista do pastor Caio Fábio, que eu admiro muito, entrevista essa dada para aquele filósofo, o Luiz Pondé, não sei se você chegou a assistir. Verdade, você falou desse vídeo, eu até marquei ele, mas não cheguei a ver. Ele cita um caso, não vou dizer o nome aqui, mas ali ele fala escancaradamente um nome de um representante de um determinado segmento religioso aqui no país que proíbe taxativamente os seus pastores e, consequentemente, os seguidores, os fiéis, a não incursionarem nos textos do Novo Testamento. Desconsideram totalmente Jesus. E esse vídeo foi lançado no ano de 2020, ali, em outubro, novembro do ano passado, uma coisa assim. Então, por aí você vê que existe muito. Então, são pessoas que pegam uma determinada linha e dela não saem por nada. É por isso que Jesus contou essa parábola, dizendo, quando teve aquela questão, aquele fato ali do jovem rico, que não queria se despojar, se desapegar dos seus bens materiais, e Jesus veio e conta essa parábola, uma parábola nos mostrando o quê? O desapego, a necessidade do desapego das ideias já envelhecidas. O jovem, ele é aquele da primeira hora. Por quê? Ele sabia de cor e salteado a lei e os profetas. Ele sabia. Tanto é que ele falou para Jesus que já sabia, né? Foi quando Jesus disse, quando ele foi embora, olha, gente, vocês viram a situação desse jovem. Por isso que eu falo para vocês que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não estava se referindo ao rico sob aspecto financeiro, mas aqueles que estão intelectualmente enriquecidos de conhecimento, de saber, mas que de prática, de essência, de exercitação, zero. Só teoria, né? Só prática teoria. Nenhuma. Então Jesus contou essa parábola para dizer, olha, esses são os primeiros. Que quando você pergunta, qual é o 5º mandamento da lei lá do velho mandamento? A pessoa levanta e fala, decore e salteado. São os primeiros. São os primeiros. Mas eles não se desapegam desse sistema arcaico, envelhecido, já insubsistente, à luz da boa nova implantada por Jesus. Então existe sim, e muito, inclusive. Ô Jorge, deixa eu só ver se chegou mais alguém aqui, tá falando com a gente, a Elisete. Obrigado, viu, Elisete? Tá me desejando ainda feliz aniversário. A Maria Angélica Zanetti tá, tipo, devolvendo assim. Ela recebeu e tá mandando um beijo pra você também. A Maria Helena Fernandes também tá chegando aqui com a gente.
Ô Jorge, e nessa situação, como a gente pode entender essa parte que nem aqueles que chegaram primeiro consideraram que trabalharam mais e que tinham que receber mais, mas no contrato, na hora de chamá-lo, o dono da vinha lhe prometeu 1 denário. Então ele falou, tipo, ó, você vai lá trabalhar um dia para mim por 1 denário. E depois ele reclamou que recebeu só o que o outro tinha recebido. Ele falou, não, mas eu combinei com você que ia te dar 1 denário. A gente também tem essa relação com Deus. Deus promete pra gente aquilo e a gente aceita, só que depois a gente reclama querendo mais? Isso daí é o pulo do gato também dessa parábola que Jesus quis que nós entendêssemos a essência também dessa sua parábola. Qual seja? Nos mostrando um dos 7 pecados capitais, que é a inveja. Ela, num grau de negatividade, digamos assim, os 7 pecados capitais, foi arrolado do pecado pior para o menos pior. Mais ou menos. Do mais ou menos, até o 7º. O primeiro está o orgulho, é o pai de todos os pecados. O segundo é a inveja. Então, Deus aí, no caso, o pai de família, o dono da vinha, chamou os primeiros. Querem trabalhar na minha vinha? Sim, nós queremos. Vai ser pago 1 denário para vocês. O denário é uma moeda de prata que era paga e correspondia para um dia de trabalho. 1 denário. Então, ok. Vocês aceitam os termos do contrato? Vocês vão trabalhar das 6 até às 6 horas, às 18 horas, que era um dia. E eu vou pagar 1 denário. Quando, então, depois veio lá os da 1/10 hora, beirando entre 4 e 5 horas, já no finalzinho do dia. E aí, olha que curioso, o pai manda o administrador seu a pagar 1 denário para os da 1/10 hora, que trabalhou tipo 1 hora, por exemplo. Quando começou a pagar de trás para frente, dos últimos para os primeiros. Para os primeiros. Por isso que Jesus termina dizendo, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Por quê? Os primeiros vão se tornar últimos. Porque eles manifestaram um sentimento pernicioso, uma imperfeição, que é a inveja do Senhor estar dando o que ele entende que é justo, mostrando além de justiça. Ele foi injusto com o trabalhador da primeira hora? Não! Eu acho que não. Claro que não, porque estava ali no contrato e o cara aceitou, ficou feliz da vida. Ele aceitou, Ele aceitou, ele ficou feliz da vida. Então, se ele aceitou, ele não pode depois reclamar dizendo, ô senhor, sacanagem, isso tá errado. Essa patifaria aí. Foi quando o senhor Davi fala, calma aí, que mal que eu te fiz, afinal de contas, a nossa proposta, o nosso contrato, não era por um dia e você não aceitou, feliz da vida, porque ia ganhar um dinheiro? Agora você quer dizer que eu não posso retribuir com o patrimônio que eu tenho para esses outros da última hora? Qual o problema que isso tem? Estou te prejudicando? Tanto que o pai fala, pega o teu denário e vai embora. Vai embora. Se retira. Tipo assim, você está errado. É a inveja. Em função de terem manifestado essa inveja. E o texto diz, estavam murmurando, queixosos, reclamando ali. Deve que tava um burburinho no cantinho ali, né? Burburinho no cantinho. Olha aquele senhor injusto. Que sacanagem, que patifaria é essa? Que barbaridade? Ah, mas calma aí. O que foi combinado com vocês? O que é combinado não é caro. Não é caro. Então, Jesus está dizendo também, cuidado com o sentimento de inveja. Porque o sentimento de inveja afasta vocês do reino de Deus. Porque é um indicativo grave de imperfeição. Porque eles estavam de olho, quando deveriam ficar ali na deles, foi o combinado, recebemos, vamos embora e vamos agradecer, inclusive que nada, ficaram reclamando, pestanejando. Então Jesus, a partir dessa parábola também, ele condena a inveja e nos mostra que toda vez que nós não trabalharmos esses sentimentos, eles eram da primeira hora, já não deveriam mais, se tivesse aprendido com aqueles ensinos lá da antiguidade, que a inveja é uma imperfeição gravíssima, é um desvio terrível, que nos distancia cada vez mais
da luz, se eles não tivessem demonstrado inveja, eles estariam também junto ali, na condição de primeiros, mas a inveja os distanciou. É Jesus nos mostrando, através dessa sua fala nessa parábola, que as nossas imperfeições, por mais que nós estejamos vinculados a um determinado segmento religioso, é como diz irmão X naquela parábola não, a gente não está habituado à parábola, aquela sua mensagem intitulada Treino para a Morte. Tem um trechinho nessa mensagem que ele diz o seguinte: é extremamente sofrível, se não lamentável, para aqueles que estão dentro de um caminho religioso e não conseguem se ajustar aos princípios daquele caminho que estão esposando ou seguindo. É o mesmo caso dos trabalhadores da primeira hora, que se apegam aos preceitos dos profetas, de Moisés, da antiguidade, da lei antiga, e não se modificam absolutamente nada. Porque qual foi o problema que Jesus teve quando ele esteve aqui no mundo? Foi com essa casta de víboras, ele chegou a dizer, raça de víboras, hipócritas. Para quem? Para os fariseus, para os sacerdotes dos templos. Por quê? Se apegavam tanto àquela letra, e aquela letra não gerava nenhum tipo de alteração no coração deles, no âmago deles. E Jesus, quando contou essa parábola, ele estava lá na Galileia. Aí ele fez uma viagem até a Judéia, a caminho de Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, então, ele teve esse contato com esse jovem e tal, e ali tinha alguns fariseus. Os fariseus estavam sempre ali no encalço só de Jesus. Só na captura de um... Eram os radares. De uma beiçadinha, né? Exatamente. Ouviam tudo ali, depois iam relatar para os principais sacerdotes do templo. Ó, aquele tal de Jesus está falando umas groselhas lá, está falando isso, falando aquilo. Foi quando o pessoal começou a reunir um dossiê contra Jesus para fazer o que fizeram com ele. Fazer uma CPI. Então, nós vemos aí Jesus condenando a inveja, porque eles ficaram invejados. Tanto que em algumas traduções dessa parábola aí, na traduções diferentes, que são várias da Bíblia, você pega umas que diz assim, quando o senhor da vinha fala para os trabalhadores da primeira hora que estavam reclamando, vocês estão com mau olhar para as coisas que eu faço? Olho gordo. Olho gordo é o que? É inveja. O invejoso, ele fica doente. Tem estudos, inclusive, comprovando que a inveja, ela é tão grave, tão séria, inclusive para a saúde mental e física. Para a saúde mental, então, tem relatos, estudos, inclusive, estabelecendo pessoas que ficaram mais tão invejadas da posição de alguém ou do que aquele alguém tem, porque o invejoso é assim, ele quer estar no lugar daquela pessoa, ou quer ter o que aquela pessoa tem. E por conta disso ele fica doente. Foi feito um estudo radiológico lá no ano de 2009, em Tóquio, por um grupo de cientistas, neurocientistas, que verificaram através desses exames de imagem do cérebro em funcionamento, em que colocaram ali alguns voluntários, que sem passar por esse exame, por esse aparelho, ninguém assume que é invejoso. Né? Não. Não. Então o teste não ia dar certo. Ia dar um teste Não adianta falso. chegar e perguntar, né? Não adianta. Não adianta. As pessoas têm vergonha de admitir que têm inveja e têm inveja. Aí esses cientistas não são tontos. Tá bom. Ninguém daqui tem inveja, mas nós vamos então colocá-los à mercê de uma aparelhagem aí, tipo uma ressonância magnética, que visualiza ali o funcionamento do cérebro, das emoções, através de contrastes que eles aplicam, tá, etc. Enfim. E aí, diante de certos questionários, de certas situações, o cérebro, ele não mente. Ele é verdadeiro, né? Ele é verdadeiro. A reação neuroquímica, ela é verdadeira. As palavras não valem nada. O que vale são essas reações neuroquímicas que na hora do exame em que aqueles candidatos estavam submetendo a esse teste de inveja ou não, verificou-se que o ponto ativado no cérebro correspondente que gera a inveja é o mesmo ponto correspondente à dor física ou à dor moral. Então, mostrando que a inveja produz uma dor. E em função dessa dor, que se torna às vezes crônica, a pessoa fica ali tão invejada da situação de um vizinho, quando se diz, a grama do meu vizinho é mais verde que a minha. O que acontece? Tem pessoas que caem em depressão, precisam de tratamento.
Qual que é, por exemplo, um dos princípios básicos para quem entra naqueles grupos dos alcoólatras anônimos? Um dos primeiros passos é eles admitirem: eu sou alcoólatra. Porque senão você não vai conseguir evoluir naquele tratamento de desintoxicação e até de abandono do alcoolismo, por exemplo. Então, o primeiro passo para que nós nos melhoremos, qual é? É você admitir que você é alcoólatra, que você é drogado, que você é um sexólatra e por aí vai. Os vícios, os excessos. Significando o quê? Que o primeiro passo para que nós nos melhoremos é identificar, ter consciência das nossas emoções e sentimentos. Porque se nós estivermos aí empurrando com a barriga sem ter consciência daquele sentimento e não admitirmos, como muitos não admitem, o Leandro Carnal, ele fala isso aí numa das palestras dele, que ninguém, quando perguntado, você tem inveja? Não, eu não tenho inveja, pelo contrário, não, jamais. Que isso, inveja? Que isso, nossa, eu até desejo que o fulano prospere. Nunca cobicei nada. Nunca cobicei nada. Ninguém admite. Então, enquanto nós não admitirmos que somos invejosos, não termos consciência desse nosso sentimento, nós não conseguiremos nos tratar. Semelhantemente a quem é obsedado. Qual é o primeiro passo? Diz Manuel Filomeno de Miranda, naquela obra de Divaldo Pereira Franco, Painéis da Obsessão. Ou Sueli Caldas Schubert, que desencarnou semana passada, naquela obra Obsessão e Desobsessão, quando nessas obras aí, eles falam o seguinte: o primeiro passo para que o perturbado, espiritualmente falando, o obsedado, melhore, é ele querer o tratamento. Porque quando ele não dá abertura ao tratamento, ninguém vai conseguir mudar a cabeça daquele camarada. Por quê? Ele não está tendo consciência do seu infortúnio, que ele é. Qual que é a maioria dos alcoólatras? Quando alguém chega para eles e fala: meu amigo, você precisa se tratar, você é alcoólatra. Eu não. Eu bebo socialmente. Eu bebo socialmente, mas só que socialmente é todos os dias, em qualquer brecha do dia. É um alcoólatra. Como diria usando até aqui uma piada, não sei se cabe uma piada, mas só para descontrair, perguntava pro Mussum, né, dos Trapalhões: você bebe? Não, só bebo socialmente. Falava: que beleza. Só que ultimamente eu tô social demais. Então tem que ter esse cuidado, né, Jorge? Exatamente. Até porque nessas questões de dependentes químicos, né, Jorge, muitos pais e até familiares internam as pessoas contra a vontade. E passa pelo que você disse: enquanto a pessoa não tiver a vontade de querer se curar, não adianta você colocar. Ela vai fugir, ela vai fazer de conta que sarou para poder sair, poder voltar à situação. Então o primeiro passo tem que ser dado pela pessoa que sofre do determinado problema que ela está vivendo, né? É que o movimento de melhora não deve ser de fora para dentro, ou seja, não depende do movimento dos outros. Os outros são essenciais. Essenciais para ajuda, né? Mas quem vai realmente ali, os de fora vão dar um empurrão, só que eles não podem andar com as pernas daquele camarada, que ele tem pernas para poder andar. Então, o movimento tem que ser de dentro para fora. Eu quero. Assim como você disse que a palavra, você é invejoso? Eu não, mas o cérebro falou que é. Então você tem que, mandar um comando pro seu cérebro falando: filho, eu quero mudar isso daí, hein? Vamos dar uma força pra mim aí. Porque se você não avisar pra ele, não vai adiantar nada, né? Exatamente. Então, Jesus, ele condenou a inveja. Os trabalhadores da primeira hora, ao invés de ficarem na deles, ficaram lá olhando. Olha lá, pô, sacanagem do senhor lá, tá dando mais para quem trabalhou uma hora, o mesmo que a gente trabalhou. Eles falam: trabalhamos o dia inteiro, debaixo desse sol causticante aqui, eles trabalharam só um pouquinho e vão receber o mesmo que nós recebemos. É como se Deus tivesse, o senhor Davi dizendo: contém essa inveja. Eu dou para eles, porque aí mostra que Deus não foi injusto. O senhor Davi não foi injusto. Por quê? Repito, foi contratado, foi combinado. Se não tivesse sido combinado, aí poderia haver uma discussão. Mas como foi combinado? Se eles não concordassem com um denário, senhor, 1,5 denário, 2 denários. Aí sim. Mas não, isso significa que nós temos que estar sempre gratos a Deus. Porque, por exemplo, nós trocamos o carro hoje, por exemplo. O carro, a moto, a casa, que seja aí. Ficamos felizes da vida. Tiramos o carro zero lá da concessionária, aquele, né? Não faz nem barulho, cheirinho de novo.
Aí basta a gente chegar na nossa casa, manobrar e guardar aquele carro zerão, você fica ali quase que namorando. Daqui a pouco, a hora que você vai, antes de fechar a sua garagem, você vai olhar o seu vizinho, comprou um melhor ainda. A tua felicidade acabou. Acabou na hora. Igual o caso dos trabalhadores da primeira hora. A felicidade deles acabou quando viu Deus pagando. A mesma quantia para eles trabalhar um dia todo. É inveja. Então, a inveja destrói a felicidade. Não é o outro que, por exemplo, o vizinho que comprou uma Ferrari e eu comprei um carro zero e meu, por mais que seja zero, é inferior a uma Ferrari, eu já vou ficar desgostoso. Por quê? A inveja ela é destrutiva, ela é perigosa. E tem casos que a pessoa precisa passar por um tratamento para poder ver se consegue, a menos, melhorar um pouco isso daí. É um distúrbio psiquiátrico, às vezes, neurológico, grave, inclusive. É complicado. Vamos ver se já apareceu mais alguém aqui com a gente. A Maria Angélica Zanetti conta inspiração, maravilhosa palestra. A Michele Mubarak chegando aqui, seja bem-vinda, Michele. Gilson Rodrigues de Lima, bom dia, parabéns pelo programa, abraço ao Jorge e feliz aniversário pro o seu é o Dr. Gilson, você conhece ele, né? Ele é frequentador aqui. O Gilson Rodrigues? Isso, Gilson Rodrigues. Ô, Dr. Gilson, um forte abraço, obrigado pelo carinho da atenção aí. Tá, dá bastante like pra gente. É isso daí, deixa o like aí, comenta, compartilha, envia o nosso vídeo aí para mais pessoas. Jorge, nessa questão do salário, combinado esse 1 denário, eu também entendi, me corrija se eu estiver equivocado, na situação de que o dono da vinha, ele é justo com todos na mesma situação, independentemente de quem está lá atrás e quem chegou agora. Eu entendi isso como o amor de Deus. O amor de Deus também é igual para com todos, né? Tipo assim, Deus não ama mais você do que a mim, Deus não ama mais lá a Patrícia da livraria, ou a menina da portaria, ou quem carrega lá a cesta básica. Não, todo mundo é igual. Tanto é que tem aquele ditado, tudo faz que o sol brilha para todos, né? O sol não escolhe, fala, não, o Jorge não tá legal ainda, eu não vou brilhar nele. O Theo, eu vou brilhar no Theo. Tá precisando de uma cor que ele tá meio pálido. Fulano, tal. O amor de Deus, ele é justo e igual para todo mundo. Isso fica também meio que incutido nessa parábola, né? Excelente tacada, Theo. Corta aqui para mim. Excelente tacada. Exatamente. Esse é um outro ponto dessa parábola. Que a justiça de Deus, ela não privilegia a uns em desprivilégio, em detrimento de outros. Ela é igual para todos aqueles os que efetivamente cumprem a sua vontade. Apesar de eles terem manifestado inveja, mas trabalharam. Qual que é a essência da parábola? O pai sai na primeira, na terceira, na 6ª hora, na 9ª hora e na 1ª hora de um dia e chama 5 trabalhadores em diferentes horários, em diferentes situações. Mas todos eles aderiram à proposta de trabalho. Todos trabalharam. Todos trabalharam. E por força disso, mostrando que o amor de Deus é igual para todos aqueles os que, de fato, estão trabalhando na sua vinha. Aí nós vemos uma coisa muito curiosa também, que não é a quantidade, e sim a qualidade. A qualidade. Como você presta aquele seu trabalho. Porque podemos também dizer, como diz Martins Peralva naquela sua obra Parábolas Evangélicas, que ele faz um comentário também dessa parábola, dizendo, por exemplo, que há pessoas, vamos supor os da primeira hora, vão trabalhar o dia todo e ficam ali resmungando, tal, etc. Não vejo a hora de chegar o olhando o relógio toda hora, né? Olhando o relógio toda hora. Nossa, quero pegar o dinheiro logo. De repente, eles reclamam. Poxa, trabalhei o dia inteiro, olha, trabalhei o dia inteiro. Estão se queixando de sol, debaixo desse sol ardente. Pô, calma aí, você não tem que ficar reclamando. Eu não te obriguei também, né? Não te obriguei, foi um trato. Foi um convite, você aceitou? Um convite, aceitou, ninguém é obrigado, eu estou chamando, ninguém é obrigado a aceitar. Por acaso eu falei, não, você é obrigado a aceitar e vou te pagar meio denário ou 1 denário. Não, foi um pedido, uma proposta que vocês aderiram. Então, todos esses elementos aí, o fato deles estarem se queixando, eu trabalhei de sol a sol, mostra que eles estavam trabalhando como?
em quantidade, sem muitas das vezes estarem ali, de fato, apegados ao trabalho. E os últimos, da 1/10 hora, Deus remunerou com o mesmo valor, 1 denário para 1/10 hora, que seria pago também para que eles trabalharam o dia inteiro. Por quê? Porque eles trabalharam com amor, com qualidade. Por isso que o pai falou, por que você reclama de eu estar dando o que eu quero, sendo que o bem é meu, o patrimônio é meu? Né? Onde eu estou sendo injusto se o que foi combinado eu estou te pagando? Não estou te pagando pelo trabalho que você realizou? Então, voltando a essa sua colocação, sim, mostrando que não é... Isso também dá para a gente fazer uma interpretação um pouco mais extensiva para aqueles que, por exemplo, vão servir sopa, pão, trabalham em grupos mediúnicos, fazem palestras, fazem um programa com esse, por exemplo, e fazem questão de serem vistos. Ei, olha eu aqui. Que a gente falou semana passada, o ego, né? O ego, isso afasta. Você vai receber pelo trabalho que você está realizando. Só que uma coisa é você fazer com o propósito de se aparecer. Outra coisa é você não querer se aparecer. É fazer pelo simples prazer de fazer como aqueles que estavam lá sentados na praça, Deus chamou, igual da 1/10 hora, eles foram. Por que vocês não estão trabalhando? Ah, ninguém chamou, a gente está aqui. Exatamente. Né? Só eles que reclamaram, só eles que botaram defeito. Ah, trabalhei pesado, de sol a sol, não sei o quê, blá, blá, blá. E os outros aceitaram, trabalharam, não reclamaram nem nada, mas eles estavam tudo de bom. De boa. Então nós temos que ver aí também que Jesus quer nos incutir a ideia de que não é a quantidade de horas trabalhada, mas sim a forma, a qualidade daquele trabalho que nós realizamos. Ô Jorge, tem uma passagem também que diz que a gente tem que ajuntar tesouros no céu, né? Então a gente tem que angariar coisas boas no mundo espiritual, vamos dizer assim. Aí você deu esse exemplo. Se eu tô lá fazendo, entregando sopa, mas só para aparecer ali, para o pessoal falar, tirar uma foto, aparecer lá no Instagram, em tal lugar. Mas eu tô fazendo isso só para aparecer. E outra pessoa tá fazendo ali com vontade mesmo, fazendo com carinho. Essa pessoa que faz só para aparecer, esse tesouro dela, tipo, vai cair de moeda em moeda, ou de quirera em quirera. Já essa outra, será que cai um pouco mais? Tem essa diferença? Será que acontece dessa maneira? Vai cair alguma coisa, porque ele tá ajudando, ele não deixa de estar fazendo alguma coisa. Mas o fato dele estar colocando o ego à frente, essas moedas vão cair mais espaçadamente? Em relação a essa questão aí, Jesus respondeu assim, que a mão direita não veja o que a esquerda esteja fazendo, ou a esquerda não veja o que a direita. Significando o quê? Que quando nós fazemos essas obras de caridade, não temos que fazer como os fariseus, que à época de Jesus, quando eles iam depositar alguma quantidade maior de dinheiro lá no gasofilácio, que era onde eles faziam a doação aos pobres, tinha trombeteiros. A hora que o cara jogava umas 10 moedas ali no gasofilácio, aí tinha uns trombeteiros seguindo os fariseus, pagos para isso. Toca a trombeta. Olha, estou anunciando que eu depositei 10 moedas, tanto que tem um caso. E é perigoso ainda jogar fazendo aquela barulheira lá dentro do gasofilácio, né? É perigoso ele entrar ali e ficar, olha aqui o tanto que eu joguei, olha aqui. É pra o ego, aparecer. É a vaidade. Aí Jesus, e depois veio uma senhorinha humilde, pobrezinha, tirou ali das suas economias necessárias. Não tirou do supérfluo como fariseu. Tirou ali do seu necessário. E doou um óbolo, que era 1 centavo. E ele doou 10 moedas. Uma quantia grande. Só que tocou as trombetas. Dizendo para todo mundo, ó, eu sou bonzinho. E aí Jesus pergunta para os seus apóstolos, discípulos, qual dessas ofertas foi mais meritória aos olhos de Deus? A da viúva, então. Exatamente. Ela vai receber mais. Ela já... A pouca moedinha que ela depositou ali com qualidade, com desejo realmente de fazer, mas sem se aparecer, garantiu esse tesouro no céu. Aquele não. Ele garantiu o tesouro dele não no céu, garantiu aqui na terra. Ele já recebeu o tesouro dele. Qual que é? As saudações, as palmas, os louros. Os trombeteiros. Os trombeteiros. Então, ele não vai acumular tesouro no céu, porque isso anula. Por conta daquela máxima que diz que os meios não justificam os fins. Recebendo aqui também a visita da nossa querida Lirinha Furtado, em Nova Russas, no Ceará, acompanhando a nossa programação. Obrigado, viu, Lirinha? Seja
bem-vinda aqui à programação do Centro Espírita Amor e Caridade. Neuza Machado Freire, Alain Brasil, Emerson Magrin, Poli Lima, Neuza Oliveira, Gil Gonçalves, Elizabeth Rocha, Wanda Vieira Pereira. Essas são algumas das pessoas que a nossa querida Mônica Tito marca aqui na nossa transmissão. E Jorge, ainda passando por essa situação, você falou, a gente falando aqui de ajudar, de conseguir tesouros lá, né? A gente vê principalmente nas redes sociais, a pessoa posta, ela fala assim, eu ajudei fulano, que não sei o quê, mas agora não sei o que lá, tipo assim, ajudou a pessoa e quer que a pessoa, tipo, fala pra todo mundo que aquela pessoa ajudou. Isso não é uma ajuda, né? A partir do momento que eu te ajude, independentemente se eu falar obrigado ou não pra mim, mas eu fiquei sabendo que cientificamente é provado que se eu faço alguma coisa pra você, só o fato de você me dizer a palavra obrigado, gera alguns hormônios aqui em mim que dá uma certa alegria, uma certa felicidade. Então, muitas vezes, agradecer é bom, né? Mas não adianta eu fazer o bem pra você esperando alguma coisa depois, mais pra frente. Se eu for fazer o bem de verdade, eu tenho que fazer e esquecer. Se depois eu precisar, se não fizer, beleza. É você. Mas eu fiz a minha parte. A gente tem que pensar também dessa maneira, né? Que nem os caras aí. Trabalharam 1 hora, recebeu um denário, que nem nós que só trabalharam um pouquinho. Não tem essa. E ele chegou e falou, vou te pagar 1. Não, 1 tá beleza. Se não tivesse bom, ele fala assim, não, eu vou por 2. Que nem você falou, 2,5. Outro, não, 1 eu não vou ficar aqui. Ficava lá e não ia. Agora ele ir trabalhar e depois ter essa situação é pior pra ele. É como a pessoa que ajuda e depois fica esperando a outra ir no Facebook falar que foi ajudada por aquele, ou ir no Instagram, ou falar alguma coisa, ficar uns trombeteiros aí do cara que fez a doação, né? Então, infelizmente a pessoa está agindo igual aos nossos ilustres e amados políticos. Que para poder estar aí sempre na publicidade, eles fazem com intenção de voto. Então, nós estamos agindo igual a essa turma, que faz com propósitos eleitoreiros, não com propósito de fazer em benefício da sociedade, de trabalhar de fato, fazer valer o seu voto. O voto que foi depositado, o voto de confiança que foi depositado nele. Então, pessoas que fazem uma obra e depois exigem que o outro publique no Facebook, que é a melhor pessoa do mundo, isso daí está totalmente fora. Ele só está zerando o seu saldo bancário na vida eterna, no mundo espiritual. Quando chegar do outro lado, não vai ter nada no seu banco. Porque ele já esgotou com o seu ego, com a sua vaidade, com essa sua imperfeição, com esse defeito de caráter, de personalidade, de caráter, enfim. E como entender, Jorge, a gente, né? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta no final do programa, usando essa parábola como exemplo. Suponhamos que nós chegamos cedo, estamos trabalhando. O que fazer para na hora de receber o nosso denário, a gente falar, não, tá beleza, eu contratei isso, eu tô de boa. Eu não vou ficar olhando pro quem o fulano chegou agora e tá recebendo mesmo que eu, mas tá bom, não dá nada. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que nesse dia do pagamento a gente não fica de olho ali naquilo, chegou agora, hein? O cara nem entrou, já tá recebendo. Como que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça? Porque isso pode pegar a gente de surpresa. Com o dia a dia, a gente vai indo, quando pensa que não, a gente já tá fazendo isso. Sim, né? Então, orar e vigiar, né? Exatamente. Sócrates disse certa feita algo muito curioso. Viver é sentir. Só não sente quem não está na vida. Significando que nós estamos aí abertos a todas as sensações, boas ou ruins. Vamos sentir. Vamos sentir felicidade. Vamos sentir inveja. Vamos ter cobiça. Vamos ter uma manifestação do orgulho. Então não tem como nós não sentirmos. Agora, uma coisa é sentir. Outra coisa é desenvolver a nossa capacidade de filtragem e policiamento, consciência desses nossos sentimentos que estamos tendo, quando percebermos que estamos, por exemplo, semelhantemente ao trabalhador da primeira hora, quando vai ser pago, os outros estão sendo pagos, daqui a pouco você está olhando o que os outros estão recebendo, você está olhando a grama do vizinho, quando você perceber que você está entrando numa zona perigosa de emoções negativas e desconfortáveis, tomando consciência disso, rechace. Rechaçar como? Mude de pensamento. Troque aquele sentimento por um sentimento bom. Tente fazer o que ensinou a doutora Diane Tais, naquela obra de Daniel Goleman, que ele cita ela nessa obra Inteligência Emocional, a contenção cognitiva. Por exemplo, o que seria essa contenção cognitiva? Se eu acho que, nesse exemplo que você deu, um companheiro ali está sendo mais agraciado do que eu, a hora que eu começar a entrar, tomando consciência do meu sentimento, do meu conflito, da minha imperfeição, a hora que eu entrar, aquele cara não merece.
Ele não trabalhou tanto quanto eu, e não sei o quê. A hora que você perceber que essas vozes estão surgindo, abafe elas. Comece a fazer a contenção cognitiva de Diane Tice. O que significa? Faça o contrário. Ah, não, se ele está sendo agraciado com um prêmio a mais do que eu, é porque ele merece. Porque, de fato, ele tem os méritos dele, não sei o que, etc. Tem coisas ali que eu desconheço, não posso ficar julgando. E Jesus já nos ensinou, inclusive, não julgueis para que não sejais julgados. E voltando à questão da inveja, no Mato Grosso, teve um irmão que matou o outro. Eles eram DJs, só que o outro irmão era muito mais cotado. E ambos faziam uma parceria ali. E ele era menos cotado que o outro irmão dele. Ele ficou tão invejoso. Olha o perigo da inveja. Olha a necessidade de termos consciência desse sentimento, porque ele é destrutivo, ele é perigoso. Se ele gera uma depressão, ele pode gerar o quê? Um homicídio, como gerou um homicídio lá no Mato Grosso. De um irmão como você disse, atua direto no cérebro, então Exatamente. Muda a vida da pessoa, né? A pessoa fica enlouquecida, enceguecida. Ela parte para agressividade, inclusive. Olha que loucura, tem aquele programa no canal 139, Investigação Discovery. Uma vez eu vi um caso escabroso de uma moça que foi considerada ali impossibilitada de engravidar. Olhou a grama da vizinha, ou seja, viu que a vizinha tinha engravidado, e o marido dela falou, olha lá, que legal, o vizinho engravidou, nossa, que pena que a gente não pode engravidar. Ela ficou tão doente, invejada da situação da vizinha, Estados Unidos, que criou toda uma situação, pegou a vizinha, fez amizade com a vizinha, mas depois pegou a vizinha na tocaia, confiscou, ou seja, matou a vizinha, abriu o ventre dela, tirou o bebê e levou para casa, dizendo para o marido que ela tinha tido ali um aborto espontâneo, não sabia que estava grávida, como acontece. Muitas mulheres, às vezes, mal sabem que estão grávidas, estão no 6º mês de gestação, não sabem que está grávida. Então, o marido caiu nessa. Ela tirou a criança do ventre. Tirou 2 vidas, né? 2 vidas, foi lá, abriu o ventre da mãe, tirou a criança, levou para casa e deixou a mãe morrendo lá, a míngua. Lá no Gênesis não tem o suposto primeiro homicídio? Homicídio. Quando Caim matou Abel por inveja, porque supostamente pela narrativa Deus tinha mais predileção por Abel do que por Caim. O sol só brilhava em um, né? Só brilhava em um. Então isso é muito perigoso e essa parábola nos mostra. Cuidado com a inveja. Então o que você disse, o que nós temos que fazer? Termos consciência. Orar e vigiar. Orar e vigiar significa termos consciência que, conforme diz Sócrates, nós vamos sentir inveja em algum momento. Vamos admitir. Nós vamos sentir inveja. Só que uma coisa é você sentir e rechaçar. Outra coisa é você sentir e ficar dando energia, musculatura para aquele sentimento ruim, porque ele vai crescer, ele vai... O alimento está na nossa mão. Está na gente se vai alimentar ou não aquele sentimento ruim, né? Ou você corta aquela irrigação que dá vida para aquela sementinha da inveja, porque se você cortar a irrigação, ela morre, ela seca. Agora, se você continuar ali, ligado, 24 horas por dia, ai, que raiva do meu vizinho que comprou um carro novo, que melhorou a casa dele, que fez isso, que fez aquilo, ganhou uma Mega Sena, tal, etc. Ai, que ódio, que raiva. Você vai alimentando. Aí você atrai quem também? Os infelizes desencarnados, os perturbadores, os obsessores que vão aumentar ainda mais aquela sua ideia, pode fazer com que você tome atitudes absurdas. Vai chegar nessa sintonia e vai se aproveitar disso, né? Exatamente. E esse exemplo da irrigação que você disse é que nem uma grama, um jardim, o que a pessoa tenha. É sempre algumas folhas ou alguma coisa vão estar acontecendo. Você tem que ir lá e podar, né? Aí, tipo, é que nem você falou, a inveja vai aparecer, você vai lá e poda. Ela vai chegar de novo, você vai lá e poda. Agora, se você abandonar uma hora, vai virar um matagal, aí já era. Aí você tá perdido ali dentro. Quantas vezes não senti inveja? E ainda tem gente que tem coragem de falar, não, é uma inveja boa, né? Não existe. A inveja, você já ouviu esse termo? Já, a inveja branca que eles falam. Mas essa inveja, a expressão inveja é uma só. Já matou, né? Inveja por inveja é inveja. Não tem essa de falar, com todo respeito aos que estudam da inveja branca ou da inveja não branca, ela é uma só. Na verdade, uma coisa é a inveja, ela é um 7 pecados, é horrorosa, inclusive, enfim. A cobiça é diferente da inveja. Tipo assim, eu matei com a faca. Não, mas eu matei... Não, eu matei com revólver. Não, mas eu matei com a faca. Então a minha morte é mais tranquila. Não tem diferença. A cobiça, ela é positiva. Você, por exemplo, cobiçar uma posição que alguém ocupa, tipo assim, se pautar
no comportamento daquela pessoa que chegou lá, não, eu vou chegar lá, eu vou fazer... É uma cobiça. Você não vai precisar tirar ela de lá para chegar. Você também pode chegar naquela posição. É diferente, né? A inveja significa que eu quero ocupar a posição dele. Eu vou tirar ele para me chegar lá. Não, eu quero estar semelhantemente a ele. Por isso eu vou me esforçar. O invejoso não se esforça. Ele quer tirar aquela pessoa para estar no lugar ou estar naquela situação. Inclusive, você falando da inveja aí, já até acabou o programa. Já já a gente encerra, gente. É só mais esse exemplo. É como a gente está assistindo na televisão, uma pessoa ganhando uma medalha de ouro na Olimpíada, e você ficar com inveja daquela pessoa se você nem compete, Então. nem é atleta, nem vai para a Olimpíada e querer estar no lugar daquela pessoa ganhando aquela medalha de ouro. Não tem como. Exatamente. Né? Aí você vai criar um negócio na sua cabeça que vai ficar, e depois você entra numa loucura e complica. Então, haja para que você faça coisas, como você disse, cobice uma certa posição em que várias pessoas possam estar na mesma posição. Não que você tenha que tirar alguém, passar por cima de alguém para chegar lá, né? Ali no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele diz algo interessante. Digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, você só vai receber, meu bem, se você trabalhar. Se você trabalhar. Eu não gosto muito de ver quando aí na televisão sai tipo um ganhador da Mega Sena, porque eu fico morrendo de inveja. Tantos milhões para uma única pessoa, né? É verdade. Depois, é que nem você falou do cada medalha aí. Eu fico morrendo de inveja de quem ganha na Mega Sena. Só que eu não jogo. Não joga. Você entendeu? Aí eu tô pecando duplamente, É entendeu? complicado, é complicado. Brincadeira à parte, é isso daí. Olha, pessoal, muito obrigado vocês que nos acompanharam até agora. A gente pede aí que vocês continuem nos acompanhando. Mandar aqui um alô pro Eliseu Marques de Souza. Bom dia, Eliseu. Seja bem-vindo. O Jonas Cardoso também aqui com a gente. E a gente chegou ao final de mais um programa Reencontro. Querendo Deus e os bons espíritos, estaremos de volta na próxima quarta-feira a partir das 9 horas da manhã. De minha parte, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima semana. E o Jorge com suas palavras finais para o encerramento de mais um programa Reencontro do Centro Espírita Amor e Caridade. Jorge. Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final de mais um programa. Nós queremos agradecer a presença e a participação de todos vocês, que é muito importante. E se por acaso esse vídeo tocou o seu coração, foi interessante, você gostou, por favor, caso queira, compartilhe. Compartilhe com outras pessoas para que o nosso trabalho possa ir cada vez mais crescendo nessa corrente do bem. E assim nós pedimos a Jesus Cristo que ampare a todos, nos fortaleça, nos ilumine, nos abençoe e que possamos dia após dia vencer as nossas dificuldades, os nossos demônios interiores. E conto com a participação de vocês e mais aqueles que haverão de ser aí compartilhados conforme a nossa irmã Mônica, Tito, Angélica e muitos outros fazem para que o nosso programa dessa corrente do bem se espalhe cada vez mais. Um forte abraço a todos.